Uma boa tarde aos queridos amigos rádio ouvintes da Rádio Cultura de Uberaba, como também pode ser uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia, aqueles que acompanham pelas redes sociais, que estamos deixando esses vídeos gravados no canal do YouTube da emissora. Estamos iniciando o bloco O Evangelho e Você, programa pelo rádio, de uma promoção da Aliança Municipal Espírita de Uberaba. E com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, rogamos a Deus, a Jesus, abençoe o nosso programa de hoje, trazendo até nós a intuição, a inspiração dos bondosos amigos espirituais. Que todos aqueles que aqui fizerem uso da palavra tenham a inspiração do Senhor. Nesta oportunidade, escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, Dar de Graça o que de graça receber, o item 7, Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérprete dos Espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Então aqui já vale para nós considerações colocadas por Kardec, que a mediunidade, não sendo do médium uma sua propriedade, uma sua característica pessoal, e sim uma oportunidade de ser um intérprete dos Espíritos, e a mensagem que é, através do médium revelada, a orientação, o consolo que possa ser oferecido, o esclarecimento que é trazido pelos médiuns, nada mais é do que a mensagem dos Espíritos. Se for um médium que procura a sintonia com bons espíritos, com os espíritos protetores, obviamente a mensagem estará nesse nível. E independente se é do espírito superior ou não, não é uma ideia, um pensamento do médium. E, portanto, Kardec aqui adverte que esta mensagem deve ser gratuitamente oferecida àqueles que a procuram, de uma maneira que, quando eles se referem também que os apóstolos tinham mediunidade, nós vamos buscar então no Evangelho, tanto no Velho como no Novo Testamento, grandes momentos, passagens que são reveladas a mediunidade. Então a mediunidade não é criada pela doutrina espírita, ela é simplesmente revelada e estudada e explicada de uma maneira clara, sucinta, simples, através da codificação kardeciana. E aqui ele fala mais do que a revelação, a explicação que nós já tivemos no Livro dos Espíritos, posteriormente em O Livro dos Médiuns, a explicação, o estudo da mediunidade de uma maneira bem aprofundada. Mas agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec acha importante colocar para nós que a mediunidade deve ser trabalhada gratuitamente.
E quantos espíritos que tiveram a oportunidade de trabalhar na mediunidade, atendendo a esta orientação que Kardec nos mostra, que também Jesus vivenciou. Todos os dons, todos os trabalhos que Jesus fez, que os apóstolos tiveram, foram trabalhados gratuitamente. E agora, para nós que estamos nos dias ainda mais atuais com relação a essa mensagem, que tivemos entre nós o Chico Xavier, trabalhando a mediunidade de uma forma que atende perfeitamente esta orientação, em todos os seus aspectos, porque nós sabemos que Chico Xavier tinha todas as faculdades mediúnicas. Obviamente, com a sua missão, ele trabalhou muito mais na psicografia, porque tinha ali o seu compromisso com a espiritualidade e com nós, com toda a humanidade, para trazer sua mensagem. Mas nós vamos observar que ele exemplificou a condição, o poder de trabalhar a sua mediunidade gratuitamente. Todos os 412 livros que ele deixou psicografados em vida, foram todos eles doados, cedidos para alguma instituição ficar responsável pela impressão, a distribuição e a venda desses livros, não pedindo em troca um centavo sequer por qualquer um desses livros. Nós vamos observar que em muitas oportunidades foram feitas ofertas para Chico Xavier ter algum retorno dessa mediunidade. Nós lembramos aqui, quando falamos, de uma passagem que está até registrada em vídeo, lá no programa Pinga Fogo, quando Chico Xavier é perguntado e fomentado a lembrar um caso que, ainda em Pedro Leopoldo, nas condições financeiras difíceis, ainda com seu pai em vida, não tinha condições financeiras sequer suficientes para comprar o medicamento que o seu pai usava, que era um medicamento naquela época de uma condição financeira alta, e a necessidade de tomar essa medicação durante o mês, ele relata ali que o dinheiro não dava sequer para essa medicação. E ainda tinha os irmãos para ter a necessidade da subsistência e tudo mais. Mas resumindo este caso, esse caso está até disponível nas redes sociais, mas vamos lembrar aqui que o pai de Chico Xavier fala para ele: "Ô filho, já que eu ouvi você falando que tem livros que os espíritos ditaram através de você, estão vendendo muito, está conseguindo vender e tem uma aceitação no Brasil todo. Não seria a hora, o momento de você pegar um pouco desse dinheiro para ajudar na família, na condição financeira? Já que você fala aí, e os espíritos falam, que esse dinheiro, se for revertido, deve ser para ajudar as pessoas necessitadas, pobres. E eu não vejo no momento que tenha família com mais necessidade, em situação de pobreza maior do que a nossa. Não seria o momento de você pegar um pouco de dinheiro desses livros e reverter para a nossa família?" Então o Chico fala que se condoeu muito com a explicação e o entendimento do pai. Realmente eles estavam muito necessitados do mínimo, mas que ele fala que contava com a ajuda dos amigos, com a compreensão do farmacêutico, que permitia adquirir o medicamento e ir pagando quando pudesse, mas que explicou para o pai da sua maneira que jamais poderia pegar um dinheiro deste trabalho que não era dele. Ele apenas emprestava o seu tempo, a sua mediunidade para receber as mensagens, mas a mensagem era dos espíritos. E por isso ele não poderia ter
retorno financeiro. Então a gente vê, foram muitos momentos oportunos. E depois Chico Xavier doa essas obras e passa a escritura de cada livro às editoras, não querendo sequer obras em troca, em favor dessa doação. Pelo contrário, nós ouvimos relatos dos irmãos que conviveram com Chico, que nas oportunidades das feiras do Livro Espírita que aconteciam em Uberaba, Chico Xavier ia e falava: agora é o momento de aproveitar para comprar os livros com preços acessíveis para oferecer aos amigos. Veja que exemplo de simplesmente desprendimento de todo o trabalho mediúnico. Ele não aceitou jamais um presente, uma oferta, em troca de uma oportunidade de uma mensagem, uma oportunidade de fazer um favor a alguém, jamais. Para estar em algum local, algum presente em alguma reunião, mas sempre deu o exemplo de trabalhar a sua mediunidade de uma forma gratuita. Então, nós aqui com essa reflexão dessa mensagem, nós temos a sequência dessa mensagem que os irmãos poderão buscar no Evangelho, no item 8 e seguintes, Kardec explicando para nós a importância dos médiuns trabalhar a sua mediunidade com total desprendimento, assim como Chico Xavier demonstrou que era possível, que é possível. Fica registrado os exemplos e nós vamos lembrar, para encerrar, que no livro Os Mensageiros, quando é o segundo livro da Lavra de Chico Xavier, da coleção Vida no Mundo Espiritual, que André Luiz traz através do Chico, narrando que no centro dos mensageiros, onde o ministério que dava oportunidade de trazer a mensagem para todos nós, lá no item 3, vai falar para nós que Aniceto reúne André Luiz e outros para trabalharem aqui na oportunidade, e nós vamos ver ali também que são preparados médios e doutrinadores para reencarnarem e auxiliar a humanidade de uma forma gratuita, mas ali é narrado que poucos conseguem trabalhar e dedicar na sua mediunidade. É importante o chamamento para a oportunidade do estudo. Que os irmãos tenham uma ótima tarde, uma ótima oportunidade de busca de estudos e compreensão com a doutrina espírita. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Acho que passei um cadinho aí. Você já coloca o que é que ajuda aqui, César? Velhinho, fica velhinho. Muito bom a sua explicação. Meu cabelo não está desarrumado não, né? Porque eu estava